Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Com grande alegria, nesse horário, a gente se encontra para conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina da nossa Igreja Católica. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, mais uma vez, estamos juntos para o programa Eclésia. Boa noite, Padre Guido. Seja bem-vindo para mais uma edição do nosso programa. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Mais uma vez estamos aqui à vossa disposição, transmitindo, digamos assim, aquela que é a palavra da verdade, conhecimento, doutrina. Estamos terminando um ciclo de grandes festividades litúrgicas e olha só, nesta semana nós comemoraremos uma grande solenidade, né, dos santos Pedro e Paulo. Olha, minha gente, o dia 29 é celebrado liturgicamente no mundo inteiro, aqui no Brasil, por disposição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa solenidade passa para o domingo seguinte, né? E, portanto, estamos prestes para comemorar esta grande festa destas duas pessoas que são chamadas colunas da Igreja. Legal, né, Padre? Então, dia 29 de junho, né, dia de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, como o senhor disse, mas comemoraremos no próximo domingo, né? Um dia, um momento para a gente lembrar também do papado como um todo. Vamos conversar sobre a figura de São Pedro, sobre São Paulo e também sobre, de maneira geral, é sempre bom a gente conversar sobre o papado, sobre a primazia do bispo de Roma, né? Uma graça para a nossa igreja, ponto de unidade. Olha, você pode ligar para a gente conta muito com as participações dos nossos telespectadores. Primeiro, você pode tirar dúvida, você pode fazer uma pergunta. Na medida que a sua pergunta vier aqui até minhas mãos, chegar aqui até minhas mãos, através das nossas atendentes, que estão lá já esperando, você pode ligar a partir de agora, nossos telefones estarão disponíveis no seu vídeo, aliás, temos até um 0800 para você ligar de maneira gratuita, para você que faz ligação de um telefone fixo, você não paga nada para ligar, tá bom? Você liga aqui para nossos atendentes, conversa sobre, de alguma maneira, um ponto ou outro que a gente está discutindo, faz sua pergunta, sua dúvida. Qualquer outro comentário que você quiser fazer, também estamos às ordens, tá bom? Mas para todo mundo que ligar aqui para a gente, nós temos, como de costume, um livro que sortearemos no final do nosso programa. Aliás, já chegou, né? A gente estava trabalhando aqui com o pré-lançamento, já estamos no lançamento desse produto interessante. Está aí, ó, A Palavra de Deus no Seu Dia a Dia, que é o novo livro do Padre Eduardo Dugart, o nosso fundador aqui da Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. Esse livro, nós já, em outra oportunidade, já mostramos aqui para vocês, já está disponível para quem quiser adquirir, que, aliás, são os mesmos números que nós mostramos aí durante todo o programa. Você pode adquirir esse livro, dar de presente, tá bom? Mas hoje, no final do nosso programa, sortearemos um exemplar desse livro, novo livro do Padre Eduardo, que muita gente está comentando, está gostando desse lançamento, que é um livro bem interessante, uma maneira clara, didática, para você aproximar da Palavra de Deus, justamente como diz o título, no seu dia a dia, no seu cotidiano, para te auxiliar aí na tua espiritualidade. Enfim, é uma obra bem interessante, vale a pena você adquirir esse livro. E lembrando que você adquirir os produtos aqui que nós anunciamos é uma maneira direta de você contribuir aqui com a manutenção da nossa obra, né? A manutenção da nossa obra também depende dessas situações como essa de adquirir um livro conosco, tá bom? Bom, vamos começar então, Padre Guido, a nossa conversa. Você vai ligando, hein, gente? Ligou para cá, seu nome já está na nossa lista aqui, para no final do programa sortearemos então uma unidade desse novo livro do Padre Eduardo. Padre Guido, vamos do início dessa história, né? Sim. Esses dois personagens, só pode traçar rapidamente um perfil biográfico de cada um desses dois personagens, São Pedro e São Paulo? Sim, na verdade, diácono Eric, não temos muitas informações a respeito da vida particular, privada dessas duas pessoas. Pedro era um humilde pescador no mar da Galileia. O nome dele, na verdade, não era Pedro, era Simão. Tinha um irmão, né, chamado André. Era um homem casado. E, inclusive, a um certo ponto na vida de Jesus, tem aquele belo episódio de Jesus que curou a sogra, né, de Pedro. Era um homem, digamos assim, talvez sem muita cultura, que trabalhava no mar, onde encontrava sustento para a sua família. Certo. Ao passo que Paulo, ele tem toda uma história diferente, natural de Tarso, na atual Turquia. Era de uma família bastante nobre, inclusive tinha até adquirido o título de cidadão romano. Certo? Era um homem de grande cultura, falava mais de um idioma,
e na sua vida, digamos assim, quando veio saber algo a respeito de Jesus, logo ele, defendendo o imperador de Roma, era cidadão romano, naturalmente ele foi levado para, digamos assim, criar um obstáculo à religião cristã que estava nascendo. Era um verdadeiro perseguidor. A história que interessa para nós é a partir da conversão de Paulo, que aconteceu um ano depois que Jesus subiu para o céu. Por volta do ano 34 da era cristã. Perfeito, né? E esta, digamos, esta mudança radical na vida é tanto importante, prezados amigos, que o evangelista São Lucas, quando escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, por 3 vezes coloca, com todos os pormenores, este fato da conversão de São Paulo. Praticamente houve uma revirada total na vida dele e de perseguidor virou apóstolo, virou evangelizador e colocou na sua cabeça de realizar o planejamento de Jesus, que queria que a religião fosse conhecida até os confins do mundo. Por isso, o que caracterizou a evangelização de São Paulo foram as 4 viagens que estão contadas no livro dos Atos dos Apóstolos e depois também no seu glorioso martírio na cidade de Roma. Bom, Padre Guido, então, esses 2 pilares da igreja, né, como são conhecidos, aliás, é justíssimo, né, Padre Guido, chamar de pilar, porque são mesmo, né, são mesmo, né. São 2 pessoas de temperamento muito diferente também, sim, né? Exato, de caráter muito diferente um do outro, né? Digamos assim que Pedro, ele recebeu da parte de Jesus a autoridade máxima, tornando-se representante de Jesus aqui na Terra. Hoje, diríamos, foi o primeiro Papa, né? Ao passo que Paulo, uma vez quando ele se converteu, ele se apresentou às primeiras comunidades cristãs num clima, porém, de muito afastamento, muita desconfiança. Desconfiança justamente por ele ter sido um perseguidor de cristãos? Por este motivo, exato. Quase não acreditavam no que acabava de acontecer. Mas Paulo conseguiu mostrar claramente que não havia, digamos, nenhuma mentira no seu estilo de vida, a sua conversão era mesmo autêntica e conseguiu, inclusive, fazer com que milhares e milhares de pessoas conhecessem a luz do Evangelho. Aliás, essa perseguição, né, que Paulo exercia contra os cristãos, né, dá para entender essa desconfiança, porque até mesmo ainda quando ele usava o nome de Saulo, ele estava presente no primeiro martírio, né, que se tem notícia da igreja, né, Padre Guilherme? Saulo estava lá. Sim, o martírio de Santo Estevão, né, que era um dos diáconos, né? E nós sabemos que Saulo, como se chamava, foi testemunho ocular. Olha, quem diria que por caminhos diferentes, né, Pedro e Paulo se encontrariam depois na mesma filosofia de vida, trabalhando para a difusão do reino de Deus e para fazer conhecer a pessoa de Jesus. Bom, o São Pedro, né, recebeu as chaves do reino dos céus. Aliás, a gente mostrou agora há pouco, se puder voltar para a gente, por favor, diretor. São Pedro é retratado com uma imagem, com uma chave na mão. Sim, né? Sim. Que tem um significado claro, né, Padre Guilherme? Por que tem essa chave na mão dele? Bom, ao pé da letra, podemos pegar a expressão de Jesus, gravado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Tudo que ligares e tudo que desligares aqui na terra será ligado e desligado também no céu. Isso é através desta chave que abre, é o símbolo do poder pleno da igreja, da autoridade máxima da igreja, né? E São Pedro recebeu esta tarefa diretamente por vontade de Jesus. Por isso, o Santo Padre, o Papa, hoje, 2000 anos depois, continua com o símbolo desta chave, né? O símbolo até do pontificado, porque é a chave que abre, digamos assim, o reino do céu e, ao mesmo tempo, é a chave com a qual
tudo que o Papa pronuncia, sobretudo ex cattedra, como se diz em língua latina, com a autoridade de vigário de Cristo, pronunciando, por exemplo, dogmas de fé, canonizando santos e santas, etc., manifestando verdades de fé, são infalíveis. Por isso é o poder pleno que o mesmo Jesus entregou a Pedro e que continua entregando hoje ao sucessor legítimo de Pedro, isto é, o Papa. Bom, todas as passagens do Evangelho, né, que narram os acontecimentos de Jesus e São Pedro são belíssimas, né? O próprio Jesus ali curando o coração de Pedro mesmo, após a ressurreição, o episódio que encontrou na pesca milagrosa, enfim, são belíssimas as passagens. A gente não tem tempo, infelizmente, de entrar em cada um desses pormenores, mas é riquíssimo. E Paulo, como todos sabemos, né, Paulo não estava entre os 12 seguidores, né, o Padre Guido acabou de nos relembrar, se converteu cerca de um ano após a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas mesmo assim tem o título de apóstolo, né, Padre Guido? Paulo foi o último que recebeu esse título de apóstolo? Não, também Barnabé também foi gratificado com este título, né? Não pertencia, justamente como o diácono acaba de dizer, ao grupo escolhido por Jesus. Porém, foi dado esse título de honra porque, na verdade, foi um grande apóstolo. Né? E, olha, gente, ele não poupou energias e nem mediu esforços para honrar e prestigiar até o título. Inclusive, obrigado pela tua observação, diácono Eric. A um certo ponto, ele mesmo diz, olha, as comunidades me estão chamando de apóstolo, mas eu não mereço este título. Mas eu quero, porém, ser sincero, ele fala, dizendo que não uso nenhuma máscara de falsidade e menos ainda uma ideologia falsa, uma hipocrisia. Quero ser sincero e quero dar a minha vida para aquele Deus que me chamou, que me ajudou a realizar a minha conversão e hoje sou uma outra pessoa. Paulo estava indo para Damasco, encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Já que Paulo perseguiu os cristãos, olha só o que Jesus falou para ele, por que me persegues? Sim. Jesus não falou para ele, por que persegue a igreja? Por que persegue os meus seguidores? Não, porque me persegues, é forte isso. Agora, tinha ou não tinha cavalo? O Paulo caiu ou não do cavalo, a famosa expressão? Não, a Bíblia não fala de nenhum cavalo. Agora, foi uma luz muito forte, intensa, ele inclusive perdeu a visão naquele momento, né? E ficou cego por alguns dias, até quando um tal de Ananias o instruiu sobre o catecismo da igreja e ele recebeu o santo batismo e recuperou a vista, né? Sim, nas tradições populares se representa São Paulo que cai do cavalo, porém não fala absolutamente, não tem este pormenor. Mas também não seria errado, pois numa viagem ele poderia estar fazendo a cavalo? Exato, porque os meios de condução daquela época eram exatamente o cavalo ou alguns outros animais, né? É que a expressão caiu do cavalo ficou popularmente conhecido como alguém que se perdeu, né? Alguém que mudou de rota, alguém que acabou sendo obrigado a mudar de rota, enfim. Mas bom, eu estava dizendo, as passagens de São Pedro e Jesus são belíssimas, né? Uma mais bonita que a outra que o Evangelho nos narra. Mas depois, Paulo, que foi, que o senhor bem disse, à medida que ele foi fazendo as viagens, visitando as comunidades, aliás, foi aí que nasceu a necessidade das cartas de São Paulo para essas comunidades, que depois, o Padre Guido já lembrou isso em outras oportunidades, as cartas de Paulo são os textos mais antigos do Novo Testamento, né? Escritas ainda antes dos evangelhos. Essas cartas foram, então, para uma intenção, assim, diretamente da necessidade de comunicação que ele tinha com essas comunidades, de orientação, de auxílio, exortação, etc. E é interessante saber que, por exemplo, para dar o exemplo sempre de Antioquia, Paulo e Barnabé, aliás, eu disse também que Barnabé também foi chamado de apóstolo, né? Paulo e Barnabé, companheiro, né? Barnabé era companheiro de Paulo, né? Os dois, Paulo e Barnabé, fundaram, por exemplo, a igreja de Antioquia, né? Mas Pedro foi bispo de Antioquia, de 45 a 53, antes ainda de ir para Roma. Já era papa. Jesus já tinha dado o papado, a primazia da igreja a ele, né? Para dizer o quê, Padre Guido? Que a missão desses dois grandes, né, personagens reais da história do início da igreja, elas estavam entrelaçadas. Porque primeiro aí, ó, uma comunidade que Paulo e Barnabé fundaram,
bispo, o primeiro bispo daquela igreja foi o próprio Pedro, antes ainda de ir para Roma, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, até hoje, na cidade de Antioquia, que fica na Turquia. Certo. Né? Está bem guardada esta igreja, digamos assim, que representa a primeira Santa Sé. Primeira cátedra da igreja. Primeira cátedra, exato, né? Visitando, é bastante comum hoje fazer o percurso de São Paulo, como quando São Paulo visitou e evangelizou aquela região chamada de Ásia Menor, que, repito, é a atual Turquia, ed é um ponto obrigatório hoje visitar em Antioquia este lugar. Nós tivemos a possibilidade, Diácono Eric, até de celebrar a Santa Missa naquela igreja. Deve ser bonito, né, Padre Guido? Muito bonito, exato. Até uma grande emoção, porque foi um lugar a caminho daquela cidade que era chamada a capital do mundo da época, ou até nos confins do mundo, né? Roma. E São Pedro deixará, como nós sabemos, a cidade de Antioquia, deixará um seu representante aí e continuará a sua missão evangelizadora. Escreverá também nele várias cartas, duas das quais estão guardadas até hoje na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e terminará a sua vida em Roma. Certo? Os dois morreram no mesmo ano? Sim, no ano de 67, enquanto era imperador de Roma, Nero, um nome tristemente famoso, né, pela ferocidade com a qual ele tratava os cristãos. Ele queria sufocar a religião dos cristãos, né? E fez de tudo para acabar com os cristãos, mas não sabia que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas. Inclusive, quando a igreja cristã, por mais de 300 anos, minha gente, enfrentou as tempestades das perseguições, o resultado foi que aumentou, não somente a tal ponto que no ano 313 e 381 aconteceram dois eventos extraordinários. Primeiro, o imperador Constantino, no ano 313, que baixou um decreto dando plena liberdade de culto também à religião cristã. E no ano 381, o imperador Teodósio declarou a religião cristã religião oficial do Império Romano. Há um pouco de divergência nessa data. Em algumas fontes aparece 379, 380 ou até 381. Provavelmente num desses 3 anos, 380 para a gente ficar na média, né, o imperador Teodósio, então, instituiu o cristianismo como religião oficial do Império. Né? Tem que dar o crédito a Teodósio também. Não ficou, só Constantino ficou famoso, mas Teodósio também merece. Né? Constantino, graças também à mãe dele, né, que era cristã e que é Santa Helena. Certo? E ele se converteu, recebeu também o batismo e se tornou também ele cristão. Ô Padre Guido, inclusive em 384, o Papa Damaso, na época, chegou a proclamar Pedro e Paulo como protetor de Roma. Sim, um gesto, gente, de grandíssima importância. O Papa Damaso, ele, uma vez que a religião cristã foi proclamada como a religião oficial do Império Romano, escolheu entre os tantos e tantos santos, sobretudo os mártires, dos primeiros 300 anos da história, escolheu Pedro e Paulo como padroeiros, e até hoje é assim, Diácono Eric, né? Até hoje o padroeiro de Roma são os dois, Pedro e Paulo. Muito bem. Nós vamos para o primeiro intervalo, mas quero lembrar nossos amigos telespectadores, liguem para a gente, sortearemos no final do programa um livro que é lançamento aqui na nossa emissora, A Palavra de Deus no Seu Dia a Dia, do Padre Eduardo, né, o nosso fundador. Esse livro aí está bem legal, muita gente já comentando, muita gente já adquirindo, tá bom? Você liga, deixa o seu nome, eu faço a sua pergunta, qualquer participação aqui conosco por telefone, aliás, o 0800 777 0021 que está aí no seu vídeo, é um telefone que você liga gratuitamente do seu telefone fixo, tá bom? Liga aqui pra gente, deixa o seu nome, sortearemos no final do programa esse livro, vale a pena, viu? Quero já agradecer a Magda Mercury Alvarenga, de Limeira, São Paulo, Mário Sérgio Alves, de Bauru, a cidade que o Padre Guido mora atualmente, Odete Padovani, de Presidente Prudente, São Paulo, Denise Eurípides Ferreira, de Franca, São Paulo, e Sebastiana Cleonice Correia Campos, da cidade de Mococa, São Paulo. Aliás, Mococa é a minha cidade, nasci em Mococa, com muito orgulho.
Muito obrigado pelas participações aqui que já estão chegando para a gente. Liga, dá tempo, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Tem mais coisa interessante, vamos mostrar um trechinho da matéria que fizemos em Roma no ano passado. Olha, muita coisa legal no nosso programa ainda hoje, tá? Não sai daí, porque conversaremos bastante sobre a figura do Papa no programa de hoje. A gente volta já.